imagine alcançar tudo o que sempre desejou: sucesso, dinheiro, status, mas, no fim das contas, sentir um vazio que nada disso consegue preencher. Esta é a história de Pedro, um jovem ambicioso que deixou para trás suas origens em busca de riqueza na cidade grande. Enquanto ele sobe os degraus do sucesso, algo essencial fica para trás. Do outro lado, temos Dona Maria, sua avó, uma mulher sábia que conhece o verdadeiro valor da vida, riquezas que o dinheiro não pode comprar. O que acontece quando dois mundos tão diferentes colidem? Será que Pedro descobrirá a tempo o que realmente importa? Se você já se perguntou sobre o verdadeiro significado da riqueza e quer se emocionar com uma história transformadora, você está no lugar certo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder essa e outras histórias inspiradoras. Agora, prepare-se para uma jornada que pode mudar a forma como você vê a vida. Vamos começar. Em uma pequena cidade aninhada entre montanhas e vales verdes, vive Dona Maria. Uma senhora de cabelos brancos e olhos que brilham como estrelas, conhecida por todos como a guardiã das histórias e da sabedoria local. Todas as manhãs, ela caminha pelo mercado, cumprimentando cada pessoa com um sorriso caloroso e uma palavra amiga. Suas mãos enrugadas carregam sacolas cheias de frutas frescas, mas é seu coração que transborda a verdadeira riqueza. Dona Maria passa as tardes em sua varanda, cercada por flores que ela mesma cultiva. Crianças se reúnem aos seus pés, encantadas com as histórias que ela conta. Contos de coragem, amor e lições aprendidas ao longo de uma vida bem vivida. Os adultos também buscam seu conselho, sabendo que suas palavras são um tesouro de sabedoria. Enquanto isso, na agitação da cidade grande, Pedro, seu neto, está imerso em um mundo completamente diferente. Ambicioso e determinado, ele corre contra o tempo, cercado por arranha-céus e reuniões intermináveis. Para ele, cada minuto é uma oportunidade de avançar, de ganhar mais, de ser mais. O telefone nunca para, e os e-mails se acumulam como uma maré incessante. Um dia, Pedro decide visitar a avó após anos de distância. Ao chegar à pequena cidade, ele se sente um peixe fora d'água. As ruas tranquilas e os rostos amigáveis contrastam com seu ritmo acelerado. Ao entrar na casa de Dona Maria, é recebido com um abraço caloroso. Mas seu olhar permanece frio, distraído pelos alertas incessantes do celular. Dona Maria percebe o distanciamento do neto. Durante o jantar, ela tenta iniciar conversas sobre a família, sobre memórias de infância. Mas Pedro responde com monossílabos, os olhos sempre voltados para a tela brilhante em suas mãos. Ele menospreza as tradições, acha graça das simplicidades da vida no interior e não vê valor nas histórias que a avó compartilha. Sentindo a dor de ver seu neto tão perdido, Dona Maria decide agir. Naquela noite, ela o convida para sentar na varanda, onde as estrelas parecem estar ao alcance das mãos. Com a voz suave, começa a contar uma história de seu passado, uma história que nunca havia compartilhado antes. Pedro, houve um tempo em que eu também me perdi em busca de algo que pensava ser importante. Ela começa. Pedro, inicialmente relutante, acaba cedendo à curiosidade e escuta enquanto ela narra momentos de sacrifício, escolhas difíceis e as verdadeiras riquezas que encontrou pelo caminho. Riquezas que não se medem em dinheiro, mas em amor e conexões humanas. Mas Pedro está inquieto. Ele se levanta abruptamente, alegando estar cansado e precisando verificar alguns e-mails importantes. Dona Maria observa enquanto ele se retira, o coração pesado, mas com a esperança de que suas palavras tenham plantado uma semente. Na manhã seguinte, Pedro se despede apressadamente, prometendo voltar em breve. Dona Maria fica na porta, acenando enquanto ele parte, uma sombra de tristeza em seus olhos. Mal sabe Pedro
que essa visita será um ponto de inflexão em sua vida. O que acontecerá a seguir testará não apenas sua saúde, mas também suas convicções mais profundas. Será que as palavras de Dona Maria conseguirão romper a barreira que ele construiu ao redor de si? Ou será que Pedro continuará em sua corrida cega até que seja tarde demais? Prepare-se para mergulhar nos próximos capítulos desta história emocionante, onde as verdadeiras riquezas da vida serão reveladas de maneiras inesperadas. De volta ao ritmo frenético da cidade grande, Pedro se lança ainda mais profundamente em sua busca insaciável por sucesso. As luzes dos prédios altos ofuscam as estrelas, e o som constante do tráfego é a trilha sonora de seus dias e noites. O escritório se torna sua segunda casa, ou talvez a primeira, já que raramente coloca os pés em seu apartamento, exceto para breves momentos de descanso. Uma oportunidade de ouro surge quando uma grande corporação internacional demonstra interesse em uma parceria multimilionária. Para Pedro, este é o momento pelo qual trabalhou incansavelmente. Determinado a garantir o acordo, ele mergulha em um ciclo incessante de reuniões, negociações e estratégias. As horas se estendem, as refeições são esquecidas e o sono é sacrificado no altar do sucesso. Finalmente, após semanas de esforço ininterrupto, o contrato é assinado. Pedro celebra com uma festa extravagante em seu luxuoso apartamento na cobertura, convidando executivos, celebridades e influenciadores. A noite é um espetáculo de opulência. Champanhe fluindo livremente, uma vista deslumbrante da cidade iluminada e música pulsante que preenche cada canto do ambiente. No entanto, em meio ao brilho e ao glamour, Pedro sente uma inquietação que não consegue explicar. Enquanto sorri e brinda com os convidados, há um vazio crescente dentro dele. As conversas ao seu redor parecem superficiais. Os elogios soam vazios, e ele percebe que, apesar da multidão, está essencialmente sozinho. De repente, uma dor aguda atravessa seu peito. Ele tenta ignorar, atribuindo ao cansaço e ao estresse, mas a dor se intensifica, irradiando para o braço esquerdo. O suor frio desce por sua testa e sua visão começa a embaçar. Tentando não alarmar os convidados, ele se afasta discretamente, mas suas pernas fraquejam. Antes que possa chamar por ajuda, tudo fica escuro. Quando recobra a consciência, Pedro se encontra em um quarto de hospital. Os sons monótonos dos monitores, preenchendo o silêncio. Confuso e desorientado, ele olha ao redor em busca de um rosto familiar. Mas não há ninguém. Seu telefone repousa silencioso na mesa ao lado, sem mensagens ou chamadas perdidas. A realidade de sua solidão o atinge com força esmagadora. A porta se abre lentamente e Dona Maria entra com passos suaves. Seus olhos refletem preocupação e alívio ao mesmo tempo. "Oh, meu querido, graças a Deus você acordou", diz ela, aproximando-se para segurar a mão de Pedro. Uma onda de emoções invade seu coração. Culpa, vergonha, mas também um profundo senso de conforto. "Vovó, como você soube?" Ele pergunta com a voz fraca. "As notícias correm, meu filho, e o coração de uma avó sempre sente quando algo não está bem." Ela responde com um sorriso terno. Durante os dias que se seguem, Dona Maria permanece ao lado de Pedro. Ela traz sopas caseiras, lê para ele e, principalmente, escuta. Pela primeira vez em muito tempo, Pedro se abre sobre seus medos, inseguranças e a sensação de vazio que o sucesso material não conseguiu preencher. Ele admite ter negligenciado o que realmente importa, perseguindo uma ilusão de felicidade. Dona Maria, com sua sabedoria serena, compartilha histórias de sua própria vida, momentos de perda, de escolhas difíceis, mas também de amor e alegria encontrados nas coisas simples. A verdadeira riqueza, Pedro, não está no que acumulamos,
mas nas vidas que tocamos e nas memórias que criamos. Ela diz suavemente. Essas palavras ecoam no coração de Pedro. Ele percebe que, apesar de todo o seu esforço para construir um império, falhou em construir conexões significativas. Nenhum dos amigos influentes ou colegas de trabalho veio visitá-lo. Ele está cercado de conquistas, mas desprovido de companheirismo. Determinando-se a mudar, Pedro toma uma decisão corajosa. Após receber alta, ele anuncia uma licença do trabalho, surpreendendo todos na empresa. Ignorando as preocupações e questionamentos, ele arruma suas malas e retorna à pequena cidade do interior, onde tudo começou. A chegada de Pedro causa um alvoroço na comunidade. As pessoas o recebem calorosamente, embora com certa curiosidade sobre o que o trouxe de volta. Ele se instala na casa de Dona Maria, desfrutando da tranquilidade e do ritmo lento da vida no campo. Nos dias que seguem, Pedro começa a se envolver com a comunidade. Participa de projetos locais, ajuda na reforma da escola, organiza eventos culturais. Ele redescobre talentos esquecidos, como tocar violão e pintar, atividades que alimentam sua alma de maneiras que os negócios nunca conseguiram. As relações que ele havia deixado para trás florescem novamente. Reencontra amigos de infância, compartilha risadas e histórias e percebe o quanto sentiu falta dessas conexões genuínas. Cada dia traz uma nova lição, uma nova apreciação pela simplicidade e pela beleza que o cercam. Uma tarde, enquanto caminha pelos campos dourados pelo sol poente, Pedro encontra um grupo de crianças brincando. Elas o convidam para se juntar e ele aceita com um sorriso. Juntos, correm, riem e jogam bola, esquecendo-se do tempo. Nesse momento, Pedro sente uma alegria pura, descomplicada, algo que não experimentava desde a infância. De volta à casa, ele encontra a Dona Maria esperando na varanda. Vejo que seu sorriso voltou, ela comenta com satisfação. Sim, vovó. Acho que finalmente entendo o que você quis me ensinar, responde Pedro, sentando-se ao seu lado. Os dois contemplam o horizonte, onde o sol se despede em um espetáculo de cores vibrantes. O silêncio entre eles é confortável, cheio de entendimento mútuo. Pedro sabe que ainda há muito a ser feito, que a jornada de autodescoberta está apenas começando. Mas agora, ele tem clareza sobre o caminho que deseja seguir. Ele decide utilizar seus conhecimentos e recursos para criar oportunidades na comunidade. Apoia pequenos negócios, investe em educação e desenvolve programas sociais. Sua experiência no mundo corporativo encontra um propósito maior ao servir ao bem comum. A notícia sobre as iniciativas de Pedro se espalha, inspirando outras pessoas a contribuírem. A pequena cidade floresce, não apenas economicamente, mas também em espírito comunitário. Pedro percebe que a verdadeira realização não está em quanto ele pode acumular, mas em quanto pode compartilhar. Em uma noite estrelada, durante um festival que celebra as tradições locais, Pedro é convidado a falar. Emocionado, ele compartilha sua jornada, os erros cometidos e as lições aprendidas. Aprendi que a verdadeira riqueza está nas pessoas, nos momentos que compartilhamos e no impacto positivo que podemos ter na vida uns dos outros, declara com convicção. Aplausos calorosos ecoam pela praça, mas o maior aplauso vem do coração de Dona Maria, que observa com orgulho o homem que seu neto se tornou. Ela sabe que as sementes que plantou finalmente deram frutos e que Pedro encontrou seu lugar no mundo. A história de Pedro é um lembrete poderoso de que nunca é tarde para redefinir nossas prioridades e buscar o que realmente traz felicidade e significado à vida. E assim, sob o céu iluminado por estrelas, ele abraça Dona Maria, grato pela sabedoria que o guiou de volta ao caminho da verdadeira riqueza. Com o passar dos dias, Pedro sente-se cada vez mais conectado
a pequena cidade e as pessoas ao seu redor. As manhãs começam com o som dos pássaros e as tardes são preenchidas com risadas e conversas sinceras. No entanto, a transformação de Pedro não passa despercebida por todos. Em uma tarde ensolarada, enquanto ajuda na reforma da escola local, Pedro encontra o Sr. João, um antigo amigo de infância. "Pedro, há quanto tempo?" exclama o Sr. João, estendendo a mão com um sorriso acolhedor. "É verdade, João. Parece que foi ontem que estávamos jogando bola no campo", responde Pedro, sentindo uma nostalgia que há muito não experimentava. Eles caminham juntos pelo canteiro de obras, compartilhando histórias e relembrando velhos tempos. "Sabe, Pedro, fico feliz em ver você de volta. A cidade precisava de alguém com sua energia e recursos", comenta o Sr. João. "Obrigado, João. Eu também sinto falta desse lugar. Aqui, as coisas são mais simples, mas de alguma forma, mais verdadeiras", responde Pedro, olhando ao redor com um sorriso genuíno. Enquanto isso, Dona Maria observa a transformação do neto com orgulho. Em uma noite tranquila, ela convida Pedro para sentar na varanda, onde o céu estrelado serve de pano de fundo para uma conversa profunda. "Vovó, eu realmente comecei a entender o que você queria me ensinar. Mas às vezes ainda me pergunto se tomei as decisões certas", confessa Pedro, com os olhos fixos nas estrelas. "Pedro, a vida é feita de escolhas e cada uma delas nos molda. O importante é reconhecer o que realmente importa e seguir esse caminho com o coração aberto", responde Dona Maria, segurando a mão do neto com ternura. Enquanto Pedro continua seu trabalho na comunidade, ele enfrenta novos desafios. Um projeto importante para a revitalização do Parque Central encontra obstáculos financeiros e burocráticos. Determinado a não desistir, Pedro reúne os moradores para uma reunião na praça. "Amigos, sei que estamos enfrentando dificuldades, mas juntos podemos superar isso. Vamos unir nossos esforços e encontrar soluções criativas para tornar nosso parque um lugar de orgulho para todos nós", declara Pedro com voz firme e inspiradora. A comunidade responde com entusiasmo, oferecendo ideias e voluntariado. A união e o espírito colaborativo começam a transformar o projeto, trazendo esperança e renovação para a cidade. Em meio a esse processo, Pedro encontra-se refletindo sobre sua jornada. Ele percebe que, embora tenha alcançado sucesso financeiro na cidade grande, foi aqui, na simplicidade e na conexão com as pessoas, que encontrou a verdadeira felicidade. E você, já parou para pensar o que realmente valoriza na vida? Será que a verdadeira riqueza está nas coisas que podemos tocar ou nas memórias e relações que construímos? Gostaríamos de saber sua opinião nos comentários abaixo. Compartilhe conosco o que traz verdadeira felicidade para você. Conforme o Parque Central é finalmente inaugurado, a celebração é marcada por sorrisos sinceros e abraços calorosos. Pedro, de pé ao lado de Dona Maria, observa-se a alegria ao seu redor, sentindo uma paz que nunca havia experimentado antes. "Obrigado, vovó, por me mostrar o caminho", sussurra Pedro, olhando para a tia-avó com gratidão. "Sempre estarei aqui para você, meu querido. Lembre-se, a verdadeira riqueza está no amor e nas conexões que cultivamos", responde Dona Maria, com um sorriso sereno. A câmera se afasta, capturando Pedro e Dona Maria, contemplando o parque iluminado pela luz do entardecer. A história de Pedro é um testemunho inspirador de que, mesmo nas maiores buscas por sucesso, o verdadeiro valor reside nas relações humanas e nas pequenas alegrias da vida. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Juntos, podemos inspirar mais pessoas a encontrarem a verdadeira riqueza em suas próprias vidas. Até o próximo vídeo e lembre-se,
As maiores riquezas são aquelas que o dinheiro não pode comprar.